Olá, tudo bem? Me chamo Richard Lennon Maia, sou professor de História e hoje neste vídeo eu quero lhes guiar através dessa aula a respeito das civilizações Maia e Inca. Bom, mas antes de iniciarmos, nós precisamos ter algumas noções, nós precisamos fazer alguns exercícios mentais e imaginar como era tudo antigamente. Dentro do nosso continente, não existiam, há 3.000 anos atrás, os portugueses, nem os espanhóis e nenhum outro povo da Europa. Existiam apenas civilizações nativas aqui das Américas. A primeira das civilizações que nós falaremos a respeito é a civilização Maia. Então, para imaginar, esqueçam tudo o que vocês estão vendo ao redor. Todas as paredes e o único teto será o céu sobre suas cabeças. Sim, essas civilizações viviam em plena natureza. Os maias desenvolveram diversas coisas e vocês verão que foi uma civilização muito avançada para a sua época. Aqui ao redor, nós temos, dentro desta fórmula, dentro deste círculo, vários desenhos. E essa civilização era tão avançada para a sua época que chegou a desenvolver uma linguagem única com sinais, que juntos formavam pequenos sons. E estes sons, através destas palavras, desses sons que eles emitiam ao ver esses pequenos desenhos, eles se comunicavam. E isso, há 3.000 anos atrás, para todo mundo, era justamente algo muito à frente em se tratando de tecnologia. Não eram todas as tribos ao redor desta civilização ou até no mundo que tinham tal tecnologia, certo? Eles viveram por volta de 3.000 anos atrás. Então é a civilização encontrada mais antiga, é a civilização mais antiga encontrada aqui nas Américas, no nosso continente, certo? E essa civilização, ela desenvolveu também um calendário, certo? Esse círculo que vocês estão vendo aqui, que há pouco lhes disse que se tratavam de pequenas figuras que juntando formam sons, é um calendário. O calendário maia foi um dos primeiros calendários que existiu. Ele marcava com complexibilidade todo o trânsito das estações, o trânsito dos astros e os demais trânsitos que eles conseguiam perceber ao seu redor na natureza. Certo? Os maias eram uma sociedade politeísta e foram descobertos pela primeira vez em 1541. Os portugueses chegaram até um lugar na América Central chamada Península de Yucatán. E lá eles se depararam com os maias. Mas os maias já não eram aquele povo que foram há 3.000 anos atrás. Eram apenas resquícios daquela população. Porque nas Américas existiam diversas tribos. E essas tribos, elas guerreavam entre si e quando conquistavam umas às outras, diminuíam ou aumentavam seu território. E o que será que aconteceu com essa civilização? Bom, infelizmente no século XVI, os últimos maias existentes foram escravizados e levados para o trabalho
por conta da colonização portuguesa, certo? Bom, sabendo disso, agora nós abordaremos outra civilização, que não foi tão antiga quanto a civilização maia, mas foi uma civilização gigante, que pegou desde o topo até o início da América do Norte, ou mais conhecida como América Anglo-Saxã, certo? Colonizada pelos britânicos, colonizada pelos ingleses, colonizada por povos europeus. Até o fim do Brasil, até a América do Sul, ou então América Latina, perfeito? Os incas também desenvolveram suas linguagens e suas tecnologias, certo? Como vocês podem ver aqui no slide, eles desenvolveram o quipu. E o que é o quipu? O quipu eram as formas que essa civilização tinha de transmitir ideias, de anotar o gado, de anotar as suas equações matemáticas e transmitir para a posterioridade, né? Transmitir para alguém importante, certo? Ou até mesmo guardar aquela informação. Então, como funcionavam os quipus? Eram pequenas tranças, eram pequenos nós, eram tranças com pequenos nós. E cada nó de cada trança e a cor que a trança fazia representava algo. Então, quando eles queriam dizer que existiam 20 animais, eles pegavam uma trança específica com uma cor específica para o animal e amarravam, fazendo um pequeno bolinho com a corda, e essa corda, ela, consequentemente, demonstrava quantos animais, ou então a informação que seria passada. Os incas foram gigantes, eram um povo guerreiro, eles conquistavam todos que estavam ao seu redor, né? Então, no caso, eles guerreavam muito. Quando eles encontravam uma tribo, quando eles encontravam outros nativos, eles simplesmente subjugavam. O que quer dizer subjugar? Eles entravam em guerra, eles escravizavam aquele povo e tornavam aquela parte de terra um pedaço do poder e do território inca, certo? Então é como se eles simplesmente pegassem o inimigo e transformassem em amigo, transformassem em inca também, certo? Algumas outras curiosidades a respeito dessa civilização é que eles eram politeístas. E em Machu Picchu e em algumas outras regiões da América Central ainda se encontram vários registros históricos. Lembra que lhes disse que esses povos eles deixam registros, né? Os incas eles não desenvolveram nenhum tipo de escrita. Não deixaram para nós nenhum tipo de escrita, apenas essas tranças, apenas essas tranças com pequenos nós que diziam informações, que hoje em dia os historiadores e os arqueólogos tentam compreender e interpretar. Perfeito? Bom, eu gostaria de agradecer sua atenção e essa foi a aula a respeito dos incas. Apenas para finalizar, gostaria de deixar aqui uma pequena pergunta, de certa forma sem resposta. Quando os outros povos da Europa chegaram aqui, será que eles encontraram índios pacíficos? Será que as guerras travadas foram com povos pacíficos apenas? Foram com povos que continuariam ali vivendo em plenitude? Ou será que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os povos como os incas? Eles encontraram povos guerreiros, povos que lutavam, povos aqui nativos da América
que já estavam em guerra e que continuariam em guerra também da mesma forma que do outro lado do mundo, por poder. Qual será a verdade? Qual dos dois lados estaria certo? Será que foram os portugueses que subjugaram os índios ou foram essas próprias civilizações que se subjugaram entre si? Bom, isso ainda não tem resposta, mas você pode pensar a respeito. Obrigado e até logo.